Olá, boa noite, caros internautas. Gostaria de ter aqui um tete-a-tete com vocês por alguns minutos, colocar algumas coisas que eu acho de suma importância no contexto e no cenário político que nós estamos vivenciando. Pois bem, o Brasil sempre foi um país pacífico, é um país que sempre manteve-se distante de guerras, de movimentos bélicos, de confrontos militares, e sempre foi um país que demonstrou não ter interesse bélico, nem tampouco de movimentos guerrilheiros ou belicosos ou coisa desse tipo. E nós sabemos que a imagem do Brasil, nesse sentido, internacionalmente, é boa. Nós observamos que todos os grupos terroristas, todos os grupos que praticamente levantam a sua bandeira e já levantaram as suas bandeiras, devem ter suas causas, seus motivos, não sei se corretos ou incorretos, justos ou injustos, mas sempre sabendo aonde atirar, em quem se manifestar, por questões políticas, por questões de terra, por questões religiosas, por extremismos, por partidarismos, enfim. Mas o Brasil sempre ficou equidistante de tudo isso. Agora, nós não devemos provocar a ira de nenhum grupo terrorista, porque eles também nunca se envolveram em problema interno nacional, em problema interno brasileiro, sempre nos respeitaram, nunca houve sequer um atentado externo de nenhum grupo terrorista desta ou daquela bandeira em território nacional. Agora, veja bem, o clima em que nós estamos vivendo é muito provável que os comunistas podem aproveitar-se aí do ensejo que nós vamos ter aí dessa porcaria dessas Olimpíadas, e eu acho também que quem ainda, diante da situação que nós estamos vivendo como brasileiros, ainda tem estômago para carnaval, futebol, para ficar assistindo Rede Globo, participar de Olimpíada, realmente não está muito preocupado com o seu futuro e o futuro das suas gerações. Então, é provável que esses comunistas bolivarianos podem, através de um serviço, talvez, de inteligência comunista, fazerem os atos terroristas durante o período das Olimpíadas e colocar nas costas de grupos terroristas. E aí sim, colocar o Brasil praticamente numa fogueira que dificilmente ele sairá. Eu acredito que nenhum grupo terrorista tem algum problema com o Brasil devido ao comportamento que os brasileiros, a nação brasileira sempre teve em relação a causas políticas, religiosas externas. Nós nunca nos envolvemos, nós nunca fomos de armas em punho para defender essa ou aquela causa, nós sempre ficamos praticamente de uma forma equilibrada, de longe, e praticamente nem induzindo essas pessoas ao terrorismo, e também nem nos envolvendo em problemas particulares. E os tais também sabem, eles sabem os motivos e as causas, o porquê das bandeiras terroristas que eles conclamam, que eles levantam. Agora, o Brasil tem que tomar muito cuidado de não provocar a ira desses grupos, por até uma influência criminosa petista, para criar uma verdadeira insegurança nacional em relação ao país brasileiro
país Brasil, que nunca se envolveu com esses tipos de atos e vandalismo. Pelo contrário, sempre tivemos aí um quesito de pacifismo, né, de praticamente uma ideologia antibelicosa, não dada a guerra. Então, eu acho que o que pode acontecer aí é uma provocação ou criar um movimento terrorista a partir das Olimpíadas, para que o Brasil se acenda contra os terroristas e os terroristas se acendam contra o Brasil. Na realidade, mais uma armadilha dos vermelhos, dos petralhas, do serviço de desinteligência comunista, petista e bolivariano. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado para não entrarmos em uma confusão que não nos pertence. Eu acredito que esses grupos terroristas, eles têm os motivos, as causas deles, como eu já disse, e o Brasil nunca esteve na mira, mesmo porque essa questão que é favorável, o Brasil nunca se envolveu, nem pela direita, nem pela esquerda, e nunca, praticamente, praticou nenhum ato belicoso a favor desse ou daquele grupo terrorista. Houve aí um período aí desse governo criminoso de poder petista que quiseram se aliar aí a tantos e tantos grupos terroristas, mas nem os terroristas quiseram, né? Porque eles são bem profissionais, eles não são amadores e eles sabem aonde atiram, aonde pisam e por que atiram, com a finalidade de uma causa política ou religiosa, ainda que certa ou errada, eu não sei, mas é uma questão da visão deles, né? Praticamente, eles têm esta ordem, entre eles, de não saírem por aí atirando a torto e arcado. Agora, nós sabemos que eles têm motivos de sobra para atacar a Inglaterra, para atacar território francês, para atacar território israelense, território americano, porque eles sempre também foram massacrados por esses governos. Sempre que existe uma guerra contra essas bandeiras, contra esses países, existe uma coalizão dos países aliados que se aliam e vão lá e surram esses países, muitas vezes indefeso, como foi o caso do Iraque. Não estou aqui defendendo o ditadura, ou nenhum governo, mas o mundo tem sido testemunha, dentro de todo esse panorama que nós estamos vivenciando, dos fatos, das realidades. Não adianta a gente querer maquiar, a gente querer nos iludirmos, né, quando as coisas estão bem claras. Agora, eu acredito que nós não podemos cair nesta armadilha, né, que é bem provável que o PT influencie algumas pessoas a fazerem vandalismos e até atos terroristas durante o período das Olimpíadas para configurar que são terroristas externos de outras bandeiras e colocar o Brasil contra eles e eles, esses mesmos terroristas, contra o Brasil. Aí nós estaremos para sempre na ficha e como alvo praticamente que poderá ser atingido vez ou outra. Então, vamos abrir bem os olhos e não vamos nos deixar iludir nem cair nessas armadilhas, que nós já podemos saber bem quem são os petistas, como eles trabalham, né, e o que eles pretendem. Eles não vão medir esforços e nem vão economizar meios para atingir os seus objetivos. E eles também não vão se preocupar com os meios que eles irão utilizar para alcançar os seus fins. E já deu para perceber que é um partido criminoso de governo, corrupto, inconstitucional, ilegal, né? Não preza o Estado de Direito, não preza a Constituição,
e nós podemos esperar de tudo, né? Talvez nem passa pela cabeça dos terroristas que o Brasil se torne um país emergente em conflito nacional ou internacional, mesmo porque nós nunca nos envolvemos. O Brasil, repito, sempre foi um país pacífico, o país do futebol, o país do carnaval, o país do samba, né? O país das praias. Então, nós precisamos olhar, sim, para outro foco. Então, eu gostaria de deixar aqui esse meu comentário e até um próximo hangout. Uma boa noite a todos. Já levantaram as suas bandeiras, devem ter suas causas, seus motivos, não sei se corretos ou incorretos, justos ou injustos, mas sempre sabendo aonde atirar, em quem se manifestar, por questões políticas, por questões de terra, por questões ou coisa desse tipo. E nós sabemos que a imagem do Brasil, nesse sentido, internacionalmente, é boa. Nós observamos que todos os grupos terroristas, todos os grupos que praticamente levantam a sua bandeira e... Olá, boa noite, caros internautas. Gostaria de ter aqui um tete-a-tete com vocês por alguns minutos, colocar algumas coisas que eu acho de suma importância no contexto e no cenário político que nós estamos, pontos militares, e sempre foi um país que demonstrou não ter interesse bélico, nem tampouco de movimentos guerrilheiros ou belicosos vivenciando. Pois bem, o Brasil sempre foi um país pacífico, é um país que sempre manteve-se distante de guerras, de movimentos bélicos, de confrontos